Marcelo Dombroso, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre, palestrante da 13ª edição do Fórum Sindical Sul. Por que o senhor defende o trabalho como direito humano? Porque é uma conquista da classe trabalhadora de séculos, feita com um derramamento de sangue ao longo da história, e que já desde a Declaração de Filadélfia, em 1944, final da Segunda Guerra Mundial, se disse que o trabalho não é uma mercadoria. É um valor internacionalmente reconhecido, Declaração Universal de Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que o trabalho é um direito humano. E cada vez mais essa realidade é invisibilizada ao povo com um discurso contrário aos direitos humanos, quando na verdade nações do chamado mundo desenvolvido ou primeiro mundo observam o direito ao trabalho como um direito humano, ao que é. Não é um contrato, não é um direito de obrigações ou um direito privado, né? É um direito público, é um direito de engrandecimento da pessoa, né? De trabalhar e de ter respeito ao seu trabalho e às suas condições para desenvolvimento do trabalho. Na verdade, a única coisa que produz riqueza no mundo, hoje, se nós pararmos para pensar, é o trabalho das pessoas, não é o capital. O capital não produz nada. Na verdade, o capital é improdutivo. Quem produz riqueza é o trabalho e é um direito humano. O senhor fala que o trabalhador, a classe trabalhadora, precisa sair da bolha que está. O que isso quer dizer com isso, doutor? Eu quero dizer que há uma cooptação massiva da classe trabalhadora através de redes sociais que são compradas pelo poder econômico, principalmente de multinacionais e de interesses estrangeiros, que não são os do Brasil, os do nosso povo, que bombardeiam diariamente as pessoas com fake news, com vídeos desconstruindo a história, como por exemplo dizendo que o golpe de 64 não teria sido golpe, que teria sido bom para o povo, que teria sido bom para a classe trabalhadora, né, cooptando as pessoas para acreditar que uma intervenção militar, por exemplo, resolveria o nosso problema, a desacreditada política e criando condições para que se instaure aqui um regime fascista, como aconteceu na Itália de 1930 e na Alemanha de 1930 também com o Hitler, né? Isso nós não queremos em absoluto. Nós temos que empoderar a classe trabalhadora para que ela tenha consciência de que é ela que produz riqueza, é ela que tem que ser valorizada e ela tem direito sim. E ela não é culpada e nunca foi, nunca será de crise econômica, porque crise econômica é típica do sistema capitalista. Ela acontece de tempos em tempos e é previsível. Né? É só lembrar porque a memória é curta, a memória coletiva é curta. Em 2015 o Brasil tinha taxa de desemprego de 4,6%, que é melhor da Alemanha atual hoje, que equivale ao pleno emprego. Se encaminhava para ser a 5ª economia do mundo e a CLT funcionava muito bem, obrigado. O que mudou em 2 anos para produzir uma necessidade de deforma trabalhista, de deforma previdência, né? Em tão pouco tempo, para um país que não mexeu nas suas reservas monetárias, que hoje possui a 8ª maior reserva monetária do mundo, que é um lastro, né, de 400 bi de dólares, que pode usar em favor do seu povo, pode e deve, para desenvolver infraestrutura. Por exemplo, nós não temos ferrovias e as pessoas não discutem por que nós não temos ferrovias. E toda nação desenvolvida tem ferrovia, para integrar pessoas e não só para sugar os nossos recursos naturais para fora. Então toda essa misticidade por fake news, por desconstrução de história, que vem de vários movimentos nas redes sociais, e as pessoas não abrem um livro para ler e se instruem por propaganda enganosa, né, leva a uma preocupação muito grande de quererem para si o mal, de que essa classe trabalhadora passe a querer para si o mal, ou seja, acreditar que tendo menos direitos, né, vai levar o Brasil para algum lugar. Absolutamente não. Nós vamos quebrar a classe média nacional, que se estruturou nos últimos anos, vamos quebrar a indústria e o empresariado nacional, se nós quebrarmos o poder aquisitivo da classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem reconhecida na legislação e nas convenções internacionais direitos mínimos, não são o máximo. E esses mínimos jamais podem ser rebaixados, porque eles já são exatamente o que a palavra diz, mínimos, dali só para frente. Diante dos ataques sofridos pela classe trabalhadora, o senhor vê efetivamente a ameaça de um fascismo no Brasil hoje em dia?
Eu acho que, de certo modo, nós já estamos vivendo sob um regime fascista, né? Quando nós temos propagandeado a tal da escola sem partido, quando nós temos patrulhamento ideológico em instituições, em escolas, como nós temos visto nas notícias. De certa forma, já está, né, se encaminhando para um fundamentalismo religioso, né? Nós temos a separação do Estado e da religião, cada qual tem direito a professar a sua fé, mas isso não tem que se misturar com o Estado, né? Jesus já dizia a César o que é de César, dizendo que os interesses de organização de uma sociedade são diferentes da fé. E hoje há uma mistura, uma cooptação das pessoas em torno de um slogan Deus, Pátria e Família, que é a herança da ditadura, que não atende aos interesses do povo, né? Ninguém é contra Deus, Pátria e Família, na verdade, mas o que isso diz? O que isso diz para a classe trabalhadora? Nada, é um slogan sem conteúdo. Ninguém é contra isso, ninguém pode ser contra isso. Mas com isso se ilude a classe trabalhadora para que ela deseje menos direitos e para que ela desacredite da política e queira desejar uma intervenção militar ou um golpe, né, acreditando que um regime de força vai salvar o Brasil. Não vai nos pôr no buraco, né? Nós temos que nos preocupar sim com isso, em de tirar as pessoas dessa bolha com a qual são bombardeadas diariamente, ou de dizer que a deforma da Previdência é necessária. Olha, não é necessária. É necessário cobrar grandes devedores da Previdência, isso sim, né? E para as pessoas pensarem, porque nesse curto tempo de entrevista não temos como colocar, mas por que foi decretado o sigilo em torno das informações que embasaram a deforma da Previdência? Por que o povo não pode saber dessas informações? Aí tem, né? Só para pensar e sair da bolha.